governo não vai conseguir, obviamente, reduzir despesas importantes num volume expressivo a ponto de poder ser tomado como um governo que fez um ajuste fiscal, se ele não olhar para pedaços grandes do orçamento para fazer uma limpa. Não dá para ficar tirando R$1 daqui, R$1 dali, R$1 dali, porque é muita coisa. O governo tem muito gasto, muita despesa. Aí ontem, o Banco Central divulgou a informação sobre o gasto com apostas, com as casas de apostas, e tem lá um dado que impressiona. 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família teriam gasto, no mês de agosto, 3 bilhões de reais com casas de apostas. Só pelo Pix. Aí eu olhei para esse número e tenho visto as análises de pessoas preocupadas com os desassistidos que precisam ser protegidos, porque afinal eles estão gastando um dinheirão com casas de apostas, o que é verdade. 5 milhões de pessoas gastando 3 bilhões. Quando você faz a conta, 3 bilhões gastos por 5 milhões de pessoas dá R$600 por pessoa. Como é que um programa que paga um benefício médio de R$680 pode beneficiar alguém capaz de gastar R$600 num único mês com apostas? Será que o Banco Central não atirou no que viu e acertou no que não viu? Será que o Banco Central, ao pegar todos os CPFs que geraram receitas para todos aqueles CNPJs de sites de apostas e cruzarem, e depois cruzar com os bancos de dados do governo e cruzar com todos os bancos, e eles descobriram que tem 5 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família. 5 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família e que têm R$600 num mês para gastar, são 5 milhões de pessoas que de duas uma. Ou o Banco Central errou completamente, mas tem que pedir desculpa, ou então essas pessoas não deveriam estar recebendo Bolsa Família. Como é que elas podem receber Bolsa Família se elas têm R$600 em 680 para gastar? Sabe quanto 5 milhões de pessoas representa do programa Bolsa Família? 1/4. Fábio, não é possível. Como é que 1/4 dos beneficiários do Bolsa Família gastaram R$600 num mês? Esse negócio está errado. Aí você conversa. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, que é o responsável pelo Bolsa Família, ministro Wellington Dias. Primeira coisa que o ministro viu quando viu esse dado foi pedir ao Banco Central, à Fazenda, dados adicionais. Vem cá, vamos olhar isso, vamos olhar. É espantoso como o ministro Wellington Dias tem tido dificuldade para conseguir acesso a informações de outros bancos para poder fazer o cruzamento com o cadastro do Bolsa Família. Até agora conseguiram alguns cadastros do INSS, mas dificuldade para conseguir cadastro dos bancos, por exemplo, são todos CPFs. Quantos desses têm cartão de crédito? Quanto que eles gastam com cartão de crédito? Quanto é que eles movimentam com Pix em geral para sites de aposta ou para outras coisas? Porque essas pessoas não precisam ter só a renda do Bolsa Família. O Bolsa Família é um complemento de renda para pessoas que ganham até um determinado valor. Quando recebem até meio salário mínimo, e tem umas faixas lá por pessoa, podem receber metade do valor, ou podem receber mais, se estão numa faixa um pouco menor. Não é aceitável que pessoas com essa condição de renda possam ter tanto dinheiro, e é muito dinheiro, R$600 em jogos, para quem ganha 680, para poder gastar e a gente achar que está tudo bem. Então, tem um problema grave e fica a impressão de que o Banco Central atirou no que viu e acertou no que não viu. E o que não viu é muito importante. 1/4 dos beneficiários do Bolsa Família tem que ser investigados. Agora, como é que o Ministério vai fazer isso? Eu conversei com a assessoria do ministro Wellington Dias. É muito complicado, porque essa renda é uma renda escondida. Elas têm o Bolsa Família. Por que elas têm o Bolsa Família? Não saem do Bolsa Família. Porque elas perceberam, não estou dizendo que são 5 milhões de pessoas, mas um número não desprezível de beneficiários do Bolsa Família tem uma renda
de trabalho normal, trabalha como diarista, trabalha por conta, abriu o próprio negócio, só que não registra essa renda. Porque se registrar essa renda, vai ser excluído do Bolsa Família. E quem é que vai abrir mão de um dinheiro que pode continuar a ganhar se não falar quanto ganha? Então tem um pedaço não desprezível de pessoas, a gente não sabe que tamanho tem, e o problema é esse, a gente não sabe que tamanho tem e o governo tem dificuldade para descobrir. O governo tem muita dificuldade para descobrir. Um caminho para descobrir, talvez o Banco Central tenha aberto, a olhar quanto só para os sites de apostas 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família colocaram. Então, ministro Wellington Dias, está aí um número que o senhor tem que olhar com muita atenção. Ele já viu esse número, ele estava em Nova York, voltou, ele já viu esses números, já pediu informações adicionais. Vamos ver que tipo de informação virá do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, porque o Ministério chama Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Quem tem 600 pau para gastar numa casa de aposta, desculpe, não está com problema de fome, não está passando fome, porque ninguém... Ah, não. E aí vem aquela coisa infantil. Não, tem gente que deixa de comer para jogar. Mas peraí. Com renda de 680, aplica 600 de jogo e mata a família de fome? Isso não existe. Não, eu descobri um que fez. Então, mas 5 milhões, 1/4 do total dos beneficiários do Bolsa Família faz isso? Você realmente acredita que essas pessoas estão gastando um dinheiro que elas não têm? Ou você acha que elas estão gastando um dinheiro que elas têm e elas, esses 5 milhões de CNPJ, de CPFs, deveriam ser chamados a dar explicação? Deveriam receber uma cartinha do governo dizendo: notamos que você gastou 600 pratas com jogo. E aí? Como é que você explica isso? E volto ao meu ponto original. Não será fazendo cortezinho besta que o governo vai conseguir fazer economia. Para fazer economia, tem que ir no corte de facão. E aqui nós temos 25%, um pouquinho menos. Porque é 20 milhões, 21 milhões de beneficiários, não 20 exatamente. E esses 5 milhões também é um cercadê. Mas não importa. 1/4, um pouco menos, um pouco mais, 1/4 dos beneficiários tem que ser chamados às falas. Não dá para a gente olhar sempre quem tem menos como coitadinho e achar que tem que ser protegidos. Tem que ser protegidos. Quais entre esses 20 milhões? Será que esses 5 milhões estão nessa lista de forma adequada? Eu não sei responder, mas aparentemente quem deveria saber responder, que é o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, não sabe responder. O Banco Central divulgou o dado, jogou a bomba na mesa, mas também não explicou nada. O Ministério da Fazenda, aí vem o discurso contra os bets, contra as casas de aposta. Porque, veja, estão obrigando os pobres coitados do Bolsa Família a gastar dinheiro. Não estão obrigando ninguém a fazer coisa nenhuma. Não, os desvalidos e os despossuídos, eles têm os descamisados, têm que ser protegidos. Não tem que ser protegidos. A gente tem que criar, não é por renda a proteção é por comportamento. Então, você proíbe, por exemplo, o uso de cartão de crédito, você faz campanha contra a compulsão por jogo, e não assim como não existe embriaguez numa classe social, não existe também compulsão por jogo ou qualquer outro tipo de compulsão por classe social. É um comportamento que está além da renda, está além de gênero, está além de região econômica, está além de tudo. Então, temos que cuidar da sociedade, mas nós não podemos achar que o Estado tem o direito de decidir se eu vou beber, se eu vou fumar, se eu vou jogar. O Estado tem que dar as condições para que tudo seja muito correto, ou seja, do ponto de vista do funcionamento, as casas de apostas sejam sérias, que elas paguem os prêmios que elas prometem, que não tenha estrepulia. Esse é o papel do Estado. E sim, as ONGs que estão preocupadas com isso, façam campanhas de conscientização. O Estado quer fazer, o Ministério da Saúde quer fazer, faça uma campanha de conscientização. É muito bem-vindo. Agora, aqui, voltando ao meu ponto original, só para encerrar, tem um dinheiro grande na mesa e ele está sendo entregue a pessoas que são beneficiários do Bolsa Família, mas têm R$600 num único mês para gastar com o jogo. Vejo muita gente concluindo que o jogo atingiu o limite do absurdo, pois eu acho que o que está atingindo o limite do absurdo é o Bolsa Família, porque abriga 5 milhões de pessoas em condições de gastar R$600 no mês. Está alguma coisa muito errada por lá. Não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.